Bem-vindos a mais um encontro de legislação especial. Hoje nós vamos trabalhar uma lei nova, recente, que provocou mudanças profundas na relação entre o Estado e os estrangeiros. É a lei de migração. Vamos juntos. Olha só, pessoal, a lei de migração é a lei 13.445 de 2017 e ela traz profundas mudanças, como eu falei, na relação do Estado, uma relação mais humanizada com os migrantes. Olha só, o conceito de migração é o deslocamento dentro de um espaço geográfico entre as pessoas. Pessoas vindas de outros países, com outras nacionalidades, apátridas, refugiados. Esses fluxos migratórios têm sido cada vez mais frequentes. Então, nós temos casos recentes, por exemplo, como os casos dos refugiados da Síria, aqui no Brasil, dos venezuelanos. Então, estas situações desafiam as nações a elaborarem projetos, leis que possam atender de forma humanizada a necessidade desses indivíduos. Muitas vezes, se não a maioria das vezes, os migrantes buscam nos países para onde eles se deslocam oportunidades melhores de vida, de trabalho, de proteção, de segurança. E por isso a lei veio em boa hora para atender essas necessidades. Vamos lá. O objetivo da lei, portanto, é humanizar a relação do Estado com o estrangeiro que chega no país buscando melhores condições de vida. Diferentemente do Estatuto do Estrangeiro, ainda da época do militarismo, a lei de migração busca efetivar, concretizar o tratamento igualitário entre brasileiros e estrangeiros previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Então, o objetivo do Estatuto do Estrangeiro, a preocupação do legislador à época, era com a segurança nacional. E o objeto da lei de imigração, que entrou em vigor no final de 2017, é humanizar a relação do Estado com o migrante, com o estrangeiro que busca melhores condições de vida no nosso país. Denominação. A lei mudou também e ela classifica, ela denomina quem são os migrantes. Então, olha só, o imigrante é quem vem de fora, com uma outra nacionalidade ou apátrida, para se estabelecer em caráter temporário ou definitivo no nosso país. Nós temos o imigrante, que é o brasileiro, que busca se estabelecer no exterior em caráter temporário ou definitivo. A lei também traz a definição de residente fronteiriço, buscando uma integração entre essas pessoas, esses cidadãos, esses indivíduos, integração de culturas em municípios fronteiriços. No Brasil, por exemplo, dada a extensão do nosso país, nós temos inúmeros municípios fronteiriços. Exemplo mais conhecido é no Paraná, Foz do Iguaçu. Temos também em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e outras localidades, como Ponta Porã, também no Mato Grosso do Sul, dentre outras cidades. Então, a lei de imigração, nesse ponto, ela busca a proteção, o respeito à cultura, à religião, a nacionalidade de cada um desses indivíduos, buscando uma integração entre eles para uma convivência respeitosa e harmônica e humanizada. Muito bem. Temos também aqui a classificação de visitante, que é a pessoa nacional de outro país ou apátrida que vem ao Brasil, mas sem a pretensão de se estabelecer temporária ou definitivamente. Vem a turismo, a passeio, em visitas para negócios, mas não tem a finalidade de se estabelecer. Essa, portanto, é a diferença entre o visitante e o imigrante. O imigrante tem o objetivo de se estabelecer temporariamente ou definitivamente no país. O visitante não tem essa pretensão. Muito bem. Traz ainda
a denominação do apátrida, pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado e merece proteção de acordo com a convenção que trata sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954, promulgada pelo Decreto 4246 de 2002 pelo Brasil. Então, com essas denominações, vamos lá. Seguindo aí. Os órgãos responsáveis pelo controle migratório, pelo deslocamento, pelo fluxo migratório, é o Ministério da Justiça por meio da Polícia Federal. A Polícia Federal é o órgão responsável do controle das fronteiras, entrada e saída do país. Então, é a Polícia Federal que vai verificar os documentos do imigrante, do visitante, do apátrida, e se a documentação está em ordem, para que esse indivíduo possa permanecer em caráter temporário ou para visita ou em caráter definitivo no nosso país. Ou se ele precisa de auxílio, por ser um refugiado ou estiver procurando asilo, ou estiver em situação de vulnerabilidade que necessite desse acolhimento e da proteção do Estado brasileiro. Principais mudanças, pessoal, vamos lá, olha só. Eu selecionei aqui para vocês as principais mudanças, mas o seu material contém os artigos que trazem essas mudanças e são os principais artigos previstos na lei que tratam do tema e tem sido cobrado em provas ou nos conhecimentos gerais ou de conhecimento específico. Então, vamos lá. Desburocratização do processo de regularização migratória. Tornou bem menos burocrático. Essa desburocratização está ali no artigo 50, parágrafo 1º. Mas, professora, o que isso significa? Significa, pessoal, que a lei de imigração, ela confere ao estrangeiro a possibilidade, de regularizar a sua documentação para permanecer no país. Então, se estiver com a documentação irregular, será concedido um prazo para que possa regularizar esta documentação de acordo com a nossa legislação e assim permanecer no Brasil. Esse prazo é de 60 dias, que pode ser prorrogado desde que seja uma decisão fundamentada. Há o direito à ampla defesa, ao contraditório. Então, não existe a deportação em caráter sumário. Será dada a oportunidade para que esse indivíduo possa regularizar a sua situação e assim poder residir ou poder permanecer no país. Também, há a exigência prévia de uma notificação, deve ser notificado previamente sobre a sua situação irregular. Nesta notificação será concedido prazo para regularização. Pode apresentar justificativa, contraditório e a ampla defesa. No momento, outra informação importante também. Enquanto estiver transcorrendo o prazo para regularização desta documentação, esse indivíduo pode transitar no território nacional. Ou seja, não há a restrição da liberdade em caráter sumário sem esse devido processo legal administrativo. Então, essa é uma mudança bastante importante. A institucionalização da política de vistos humanitários. É espécie de visto temporário para aqueles indivíduos que se deslocam, que migram para o nosso país, porque se encontram em situação de vulnerabilidade. Guerra, conflitos armados, desastres ambientais. Então, são essas situações, grave violação de direitos humanos. Então, esses são as situações que podem conferir a esse indivíduo o visto humanitário. Lembrando que o visto humanitário é espécie de visto temporário, ok, pessoal?
Então, esses requisitos estão lá no artigo 14, combinado com o artigo 20 da Lei de Imigração. Terceira mudança importante, a não criminalização por razões migratórias. Combate à xenofobia, que é a repulsa ao estrangeiro, né? A discriminação em razão da sua religião, das suas opiniões políticas, em razão da raça. Então, a lei, ela, de forma expressa, traz ações de combate a essas condutas. O racismo e a tentatória e todas as práticas consideradas atentatórias aos direitos humanos. A efetivação dos direitos dos migrantes, até então não eram garantidos. Então, o migrante tem o direito de se estabelecer, tem o direito de trabalhar e esta atividade ser remunerada e protegida na forma da lei brasileira, então os direitos trabalhistas, a seguridade social. Então, tem direito à saúde, acesso à educação. Todos os direitos conferidos aos brasileiros também são garantias conferidas aos estrangeiros que estão em caráter definitivo, temporário ou em visita ao nosso país, ou buscando também o refúgio e o asilo, como eu falei, ou também aquelas situações que tratam do apátrida. Muito bem. Nós temos aqui, então, a efetivação com essas mudanças, a busca, né, da efetivação do artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aqui o principal, pessoal, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, à igualdade, segurança, propriedade, nos termos dos incisos da Constituição Federal. Muito bem. Olha só. Eu destaquei aqui para vocês a diferença entre estrangeiro e imigrante. Por que lei de migração? Lei de migração porque ela abarca, ela protege todos aqueles indivíduos que se deslocam dos seus países de origem, dos seus locais de origem para outros, em busca geralmente de melhores condições de vida. A ideia, a opção, na verdade, do legislador em evitar o uso da palavra estrangeiro é porque estrangeiro remete a estranho. Remete a alguém que não faz parte. E a ideia, à luz dos direitos humanos, que são fundamento da lei de imigração, é justamente no sentido oposto. É no sentido de acolhimento. Acolhimento humanitário dos estrangeiros. Fazer com que eles se sintam parte. É o pertencimento, fazer com que esse estrangeiro, seja por qual razão que o levou a buscar o nosso país como novo domicílio, nova casa, ou para estudo, para trabalho, para negócio, que o momento em que permanecer aqui, que ele se sinta parte e que se sinta protegido. Muito bem. Aí é uma atenção especial também do legislador à dignidade da pessoa humana que tem um caráter universal. Seja qual for o país, seja qual for a cidade, a garantia e a proteção aos direitos humanos é um direito universal, indisponível, não importa o lugar aonde o indivíduo esteja. Olha só, eu trouxe aí para vocês, e a Constituição prevê no artigo 12, quem pode ser considerado brasileiro. Então, nós temos aí os brasileiros natos, nascidos no Brasil, brasileiros, filhos de pai e mãe, nascido no estrangeiro, mas que os pais estejam a serviço do Brasil, nascidos no estrangeiro, mas o pai e mãe brasileiro e que tenha registrado em alguma embaixada ou consulado como brasileiro.
Temos também, vamos lá, temos ainda os brasileiros naturalizados, que adquiriram a nacionalidade brasileira porque residem há mais de 15 anos no país, preencheu os requisitos ou são originários de países com a língua portuguesa. Também aqui no parágrafo 1º em relação aos portugueses. Então essas são as situações dos naturalizados. São considerados brasileiros. Muito bem. Princípios da política migratória. Super importante saber em quais princípios, né? Quais princípios que fundamentam a lei de imigração. Então nós temos aqui, 3 princípios fundamentais: universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos. Universalidade, até já falei um pouquinho momentos atrás, significa a atenção à dignidade da pessoa humana enquanto indivíduo, enquanto humano, independente do lugar onde estiver. O brasileiro que estiver no exterior ou o estrangeiro que estiver, o nacional, né, a opção até do legislador em alguns momentos na lei, o nacional de outro país que esteja no Brasil, ele deve ser tratado com dignidade, com respeito à sua cultura, com respeito à sua crença, às suas opiniões políticas, independentemente da sua origem. Isso é a atenção à universalidade dos direitos humanos. Indivisibilidade, porque os direitos humanos devem ser as garantias do migrante, do indivíduo, elas devem ser interpretadas em bloco. Então, a violação a qualquer garantia é uma violação a todas as garantias. E a interdependência dos direitos humanos, porque os direitos humanos, essas garantias dispostas no artigo 5º da Constituição Federal, por exemplo, elas são interdependentes, uma complementa a outra. Eu não posso falar em garantia da liberdade se eu não dispuser medidas que garantam esse direito, como o habeas corpus, o mandado de segurança. Não posso falar em liberdade de locomoção se eu não tiver medidas previstas que possam garantir a efetivação da liberdade de locomoção. Então, você vê uma relação de interdependência, dentre outras que estão previstas no artigo 5º. Então, esses três princípios são os pilares que sustenta a interpretação da política migratória trazida pela lei de imigração. Super importante para a nossa prova. Então, vamos lá. Temos o repúdio, a discriminação e também a busca pela igualdade de direitos. Então, como eu já mencionei, a não criminalização da migração, quer dizer, não ter a discriminação porque o indivíduo veio de outro país, conferir a ele um salário menor do que ao brasileiro, porque veio de fora, ou submetê-lo a condição análoga de escravo. Infelizmente, algumas experiências de imigrantes no Brasil têm revelado esse tipo de prática, esse tipo de abuso, e a lei condena, a lei repudia esse tipo de prática. Inclusive, pessoal, super importante para a gente anotar, há uma integração entre o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Trabalho, justamente com os olhos, um olhar humanitário, mas também de prevenção desse tipo de prática. Então, uma integração das informações entre os ministérios, uma atuação efetiva do Ministério do Trabalho para garantir ao estrangeiro a preservação e o reconhecimento dos seus direitos trabalhistas. A promoção de entrada regular e de regularização da documentação, que é aquele prazo concedido, primeiro vem a notificação, a concessão do prazo que não pode ser inferior a 60 dias para que possa regularizar a sua situação no Brasil, a documentação para que possa permanecer no Brasil. O prazo de 60 dias, como eu já falei, ele pode ser prorrogado, admite o contraditório, inclusive, se o deportando não tiver condições de contratar um advogado, será nomeado um membro da Defensoria Pública da União, que poderá fazer interpelações e
a manifestações em defesa do deportando. Lembrando ainda que não cabe prisão por estar com a documentação irregular, muito pelo contrário, é concedido esse prazo, e durante esse prazo, mesmo estando irregular, isso é importante para nós, mesmo estando irregular, ele pode continuar transitando no território nacional, desde que indique domicílio e atividade que vem exercendo no nosso país. Então, essas são mudanças expressivas e importantes com vistas aí aos direitos humanos e a esse acolhimento. Aí eu já falei então dos dois aqui, a igualdade de tratamento e de oportunidade ao migrante e a seus familiares. A lei trouxe também um acolhimento humanitário para as famílias do migrante. É possível a reunião dos familiares. Então, que geralmente nesses fluxos migratórios vem um familiar, né? Um membro da família primeiro, se estabelece, começa a trabalhar e depois é que ele busca trazer a sua família, quando estiver mais estabilizado. Então, a lei de imigração, ela prevê essa possibilidade, facilita a reunião de familiares. Então, também é um caráter humanitário da lei e importante. Principalmente nessa época, né, de aumento de fluxos migratórios, principalmente em razão de melhores condições de vida, conflitos, né, armados e graves violações de direitos humanos. Olha só. Olha os princípios e as diretrizes. Os princípios, eu já falei, pessoal, universalidade, quer dizer, a dignidade da pessoa humana é intrínseca, ela acompanha o indivíduo onde ele estiver, sendo brasileiro no exterior ou estrangeiro no Brasil, não importa, ele deve ser respeitado como indivíduo, como humano, e deve ser reconhecida essas garantias. A indivisibilidade, como eu mencionei, essas garantias devem ser interpretadas em bloco, sob pena de violação a uma, incorrer em violação a todas as garantias, a liberdade, a dignidade da pessoa humana, a interdependência, porque elas estão relacionadas, mantêm uma relação, as garantias, elas mantêm uma relação entre si e devem ser interpretadas dessa maneira. Repúdio a xenofobia, que eu já falei, o racismo e qualquer forma de discriminação. Eu destaquei para vocês aqui no material em vermelho as principais mudanças trazidas pela lei de imigração. Ok, pessoal? Não desobriga, tem que ler toda a lei. Mas eu destaquei os pontos principais aqui para vocês em vermelho. A não criminalização da migração, que é a questão do tratamento, como eu já mencionei. Não discriminação em razão de critérios, quer dizer, qual foi a entrada? Discriminar porque é refugiado, discriminar porque buscou asilo, porque é apátrida ou porque é de uma determinada religião. Então, existe o repúdio, né? A lei repudia esse tipo de prática. A promoção de entrada regular, como eu falei, a regularização documental, já mencionada do artigo 50, anota esse artigo 50 aí, super importante para nós. A acolhida humanitária, como eu falei, através de visto temporário, concedido a esses indivíduos que buscam, em razão de guerra, desastres naturais ou conflitos armados, eles buscam esse acolhimento no nosso país. Aqui também a igualdade de tratamento e oportunidade em relação à seguridade social, em relação ao trabalho, à escola, a transporte público. Interessante também a inclusão social. A lei prevê a integração dos povos, das culturas, através de centros culturais. E que promova a conscientização, a importância da diversidade e a possibilidade, mesmo na diversidade de cultura, de integração entre os povos, do respeito. Então, é bastante interessante a lei nesse ponto.
Acesso igualitário e livre do imigrante a serviços, programas e benefícios sociais, já mencionei aqui. Promoção e difusão dos direitos, liberdades e garantias, também já. E promoção e participação cidadã do migrante. Fortalecimento da integração econômica, política e social dos povos da América Latina. Então, também buscar essa integração através das políticas, né, de imigração. Cooperação internacional com o estado de origem. Buscar sempre a reciprocidade, né, o mesmo tratamento dado ao estrangeiro é o que se espera que seja também conferido ao brasileiro quando no exterior, na condição de imigrante. Integração e desenvolvimento das regiões de fronteira, como eu mencionei, temos, dada a extensão do nosso país, temos muitos municípios que fazem fronteira com outros países, então a lei também teve olhar especial a essas localidades na busca pela integração entre esses povos. Proteção integral e atenção ao superior interesse da criança e do adolescente imigrante. Muitas vezes também vêm para o Brasil vítimas de graves violações de direitos humanos. Então, a especial atenção à criança migrante é conferir o tratamento igualitário previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Então, uma referência aí super importante, relacionada também na defesa dos direitos humanos. Observância ao disposto em tratado, proteção a brasileiro no exterior, como eu falei, né, a busca pela reciprocidade, conferir também ao brasileiro o respeito à nossa lei, à nossa Constituição, a dignidade do brasileiro enquanto pessoa humana também, quando estiver no exterior. Promoção do reconhecimento acadêmico e profissional. É importante também essa troca, né, de ideias, criatividades. Isso favorece o progresso da humanidade como um todo. Repúdio à prática de expulsão ou deportação coletiva. A lei, nesse ponto aqui, ela prevê o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório. Então, não há mais aquela possibilidade, porque está irregular ou porque é causa de expulsão, de que isso ocorra, que essa medida seja tomada em caráter sumário, sem dar a oportunidade ao estrangeiro de defesa. Pelo contrário, o que a lei prevê é primeiro o direito à defesa, e depois do processo administrativo, aí sim, essa retirada compulsória, ela pode ser efetivada. Vamos ver aqui, os direitos do imigrante, já falei, são os direitos conferidos também aos brasileiros lá no artigo 5º da Constituição Federal. Destaquei aqui para vocês, mas aqui chama a atenção o que está em vermelho. Direito de transferir recursos decorrentes de sua renda e economias pessoais a outro país, observada a legislação. Por que isso, pessoal? Porque antes de prever expressamente, poderia caracterizar crime de evasão de divisa. Mas às vezes, ou na maioria das vezes, o estrangeiro vem para trabalhar. E aí ele acaba constituindo patrimônio, renda, mas a família continua no país de origem. Então agora a lei, de forma expressa, prevê a possibilidade da enviada desses recursos, muitas vezes para atender a necessidade da família que ficou no país de origem. Então, isso foi um avanço também que a lei trouxe. No final de 2017, com a aprovação da Lei de Imigração. Acesso a serviço público de saúde e assistência social já foi mencionado. Garantia aqui dos contratos trabalhistas, como eu mencionei, é a legislação trabalhista que vai reger os contratos firmados com o estrangeiro, que estiver elaborando, que estiver trabalhando no país em caráter definitivo ou temporário. Tá? Então, é importante isso também. Inclusive, pode-se socorrer da Justiça do Trabalho, caso haja algum descumprimento de direito trabalhista.
Então, a lei trouxe isso de forma expressa. Veja, como eu mencionei momentos aí atrás, a lei buscou dar ao estrangeiro a sensação de pertencimento. Se eu protejo o trabalhador brasileiro, eu protejo também o trabalhador estrangeiro. Se eu protejo a dignidade da pessoa humana porque é nacional, porque é brasileiro, eu devo também proteger a dignidade da pessoa humana, vindo de um outro país, porque a dignidade da pessoa humana não se refere a países. É direito do indivíduo, enquanto pessoa humana, independente do seu país de origem ou onde ele esteja. Então, essa aqui é a interpretação mais adequada. Então, olha só, direito de sair, permanecer e reingressar em território nacional, mesmo enquanto pendente pedido de residência, de prorrogação estada. Como eu disse, ele pode transitar e ele pode sair, pode voltar naquele período concedido para que ele possa regularizar a sua documentação e permanecer no Brasil, se assim for a sua intenção. Aqui, super interessante também, é permitido ao imigrante exercer cargo, emprego ou função pública, conforme definido em edital, excetuados aqueles casos lá previstos no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, pode concorrer a mandato eletivo, né? Deputado estadual, deputado federal, senador, só não pode, por exemplo, participar de concursos públicos, só não pode exercer essas funções aqui: presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. Então, salvo essas exceções que eu coloquei aí no seu material, ao estrangeiro também é dada a oportunidade de exercer qualquer cargo, emprego ou função. Muito bem, pode vir uma questão de concurso sobre isso, hein, gente? Pode vir aqui, o estrangeiro, de acordo com o estatuto, não pode, por exemplo, exercer um mandato para deputado federal, porque a Constituição veda. É errado, é falso. Então, essas que são as exceções. Salvo essa aqui, ele pode exercer qualquer cargo, emprego ou função. Muito bem. Os critérios para admissão do migrante. Está lá no artigo 5º, documentos de identificação do estrangeiro. Aí nós temos, esses são os documentos considerados legais pela nossa legislação para que o migrante possa entrar, para permitir o ingresso dele no nosso país. Para que ele possa permanecer aqui, seja para turismo, seja para trabalho, seja para o estudo. Então, olha só, nós temos o passaporte, Lisais-Passer, que é a autorização dada pelo estado dele de origem, mas que não é reconhecida pelo nosso país como documento oficial, mas ele porta essa autorização. O salvo-conduto, aquelas situações em que é concedido o direito dele permanecer, uma decisão judicial, por exemplo, a carteira de identidade de marítimo, a carteira de matrícula consular, se for cônsul, documento de identidade civil, documentação do estrangeiro equivalente, quando admitido em convenção tratado internacional, quer dizer que pode ser outro documento, certificado de membro de tripulação, e outros que vierem a ser reconhecido. Na verdade, a discriminação desses documentos aqui, além desses que estão previstos no artigo 5º da lei, se dá por decreto. Então, no site da Polícia Federal, no Ministério das Relações Exteriores, tem lá toda a documentação exigida para cada tipo de visto. Então, dependendo do visto, é uma documentação adequada, é um formulário que deve ser preenchido. Ok? Então, esses documentos aqui do artigo 5º seriam os documentos gerais. Mas, dependendo da necessidade e do tipo de visto, tem uma documentação específica. Ok? Então, vamos lá.
O visto, chegamos aqui. O visto é o documento que confere a expectativa de ingresso no território nacional. Quem concede visto? Toma muito cuidado, pessoal. Não é a Polícia Federal, hein? Quem concede visto são várias pessoas, na verdade. São as embaixadas, consulados gerais, vice-consulados e, quando habilitados pelo órgão competente, por órgão competente do Poder Executivo, por escritórios comerciais e de representação do Brasil no exterior. São esses órgãos que concedem o visto, que é o documento que vai permitir o ingresso do migrante no nosso país. Nós temos, como eu mencionei, vários tipos de visto. Então, tem o visto para visita, aqui é para turismo em caráter não remunerado. Tem o temporário, que pode ser em caráter remunerado ou não. Tem o diplomático, o oficial e de cortesia, naquelas situações e hipóteses do artigo 15 ao 18. Nós vamos mencionar um a um, inclusive em relação aos seus procedimentos, critérios. Vamos lá. Quem não pode obter visto? Isso aqui, essa matéria é super importante para nós. Quem não pode obter? Então, vamos lá, cuidado. Quem não pode obter o visto? Quem não preenche os requisitos para o tipo de visto pleiteado, por isso que eu falei, a documentação exigida corresponde ao tipo de visto. Então, dependendo do tipo de visto, é uma documentação. Se quiser um visto para visita, se habilita, preenche o formulário, solicita visto para visita e começa a trabalhar, está irregular. Porque não pode exercer atividade remunerada se o visto é para visita. Teria que ser visto temporário. E assim sucessivamente. Então, quem não preencher não será concedido se apresentar documentação inadequada para o tipo de visto solicitado. Quem não comprovar ou ocultar condição impeditiva, por exemplo, situações de crimes, Crime tá buscando obter o visto para ingresso no Brasil porque cometeu crime e foi condenado no exterior. Então, está tentando se refugiar aqui para se livrar de pena, de cumprimento de pena, da condenação no seu país de origem. Menor de 18 anos, desacompanhado ou sem autorização de viagem por escrito dos responsáveis legais ou da autoridade. Detalhe importante em relação a esse inciso 3º aqui. Pode ser conferido visto a menor de 18 anos? Pode, mas aqui é uma leitura contrária ao senso, desde que tenha autorização dos pais ou responsáveis. Então, se não tiver essa autorização, não pode ser concedido o visto. Poderá ser denegado visto a quem se enquadrar pelo menos em um dos casos de impedimento definido no artigo 45. Muita atenção aqui ao artigo 45. E o que diz esse artigo 45? O artigo 45 trata daquelas situações de condenação por crime de genocídio, condenação crime de genocídio, crimes contra a humanidade. Condenação estiver respondendo, não trata só de condenação. Trata de duas situações que nós vamos ver em seguida. Então, nós vimos os tipos de visto e agora não pode obter visto. Em quais situações o visto não pode ser concedido? Vamos lá, super importante, a quem não preencher os requisitos para o tipo de visto pleiteado, então pediu visto para uma finalidade, mas não apresentou a documentação adequada a essa finalidade, como, por exemplo, pediu visto para turismo, que é o visto para visita, mas está exercendo atividade remunerada. Então, seria o visto temporário, para trabalhar. Essa é uma situação.
Quem não tiver, a quem comprovadamente ocultar condição impeditiva, sofreu uma condenação no seu país de origem e está tentando obter o visto para se refugiar aqui, quer dizer, escapar, né, da ação da justiça no seu país de origem. Menor de 18 anos desacompanhado de autorização dos pais ou responsáveis. Aqui, pessoal, pode ser conferido visto a menor de 18 anos? Pode, mas desde que tenha autorização dos pais ou do responsável, dos responsáveis. Muito bem. Poderá ser denegado, aí o artigo 11 já, visto a quem se enquadrar em pelo menos um dos casos. Veja, um dos casos é requisito alternativo e não cumulativo. Os casos do artigo 45, mas esses incisos aqui. Inciso 1, 2, 3, 4, e inciso 9 do artigo 45. Então, o que trata esses incisos, professor? E esse aqui é importante para nós, que vão impedir a concessão aí do visto. Opa, perdão, vamos colocar um vermelhinho aqui para fazer o destaque. Né? Quais são essas circunstâncias, lá do artigo 45, que podem impedir a concessão aí do visto? São aquelas situações em que a pessoa já sofreu uma expulsão, cometeu, condenada ou estiver respondendo por crime de genocídio ou grave violação de direitos humanos, também condenada ou respondendo por crime passível de extradição. Tem a situação também que o nome contém na lista de restrição ou prática de atos contrários aos princípios previstos na Constituição Federal. Então, essas são as circunstâncias. O que seria interessante para a gente anotar? Veja, pessoa já condenada, segunda situação, condenado ou respondendo, cuidado que as bancas gostam de fazer uma pegadinha aí, condenado ou respondendo crime de genocídio ou grave violação de direitos humanos, condenado ou respondendo por crime passível de extradição, esse condenado ou respondendo merece um destaque, tá? Contém o nome na lista de restrições por ordem judicial, quer dizer, não poderia deixar o país e busca o visto para descumprir ordem judicial. E prática de atos contrários aos princípios previstos na nossa Constituição Federal. Por hoje é isso, pessoal. Até mais. Até o próximo encontro.